Aqui estamos mais uma vez, gratos por estarmos continuando nosso estudo, nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos. Já estamos quase que no final. Na verdade, estamos na última parte, uma parte muito delicada, que é onde fala das penas e gozos futuros, o livro 4, capítulo 2. E a gente já vai mais uma vez agradecendo por estarmos retomando nesta manhã a continuação de nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos bons amigos espirituais, a todos que nos auxiliam, nos impulsionam para o progresso que é inevitável, para o conhecimento que também é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, todos despertarão para a necessidade de evolução, para a necessidade de mudar o foco voltado somente para o bem, para o amor, para o planejamento equilibrado. Esse é o caminho. Mais cedo ou mais tarde, todos irão alcançar a perfeição relativa, ou seja, se tornarão, querendo ou não, espíritos bons e mais tarde, bem mais tarde, dependendo do esforço de cada um, espíritos puros. Bom dia a todos que estão passando por aqui, aqueles que estarão vendo ao vivo, aqueles que estarão vendo mais tarde no Facebook e os que verão um pouquinho mais tarde lá no YouTube, que ficará disponível no canal Reflexo da Luz. Como eu digo para vocês, até o próximo vídeo. E o horário é o horário que dá, entre 7h30 da manhã, 8 alguma coisinha. Não prometo assim um horário fixo, pois ficará com certeza por um bom tempo, ou até quem sabe, enquanto houver internet, enquanto houver planeta Terra, enquanto houver possibilidade, ficará no YouTube à disposição de todos os amigos. Então a gente vai agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, a todos os amigos, e que possamos, de uma forma simples, tranquila, equilibrada, auxiliarmos a nós e a quem mais quiser sobre os assuntos constantes na doutrina espírita, principalmente no dia de hoje, onde nós falamos do capítulo 2º, que está no livro 4, Penas e Gozos Futuros. Sempre aparece alguém, né? Sempre aparece alguém, porque cada um tem a hora de acordar, cada um tem o seu ritmo de levar a vida, não dá para ter um padrão de horário. Por exemplo, meu amigo Jair Santos já está aí, ó. Bom dia, não sei se está chegando no serviço, saindo para o serviço, mas está aí. Bom dia, Jair, que Deus abençoe nosso dia e nosso trabalho. Então vamos lá. A questão é a 965, que está na natureza das penas e gozos futuros. Como é um trechinho bem grande, são aproximadamente 15 questões, um pouquinho mais, nós vamos fazer em 2 ou 3 vídeos para não ficar muito cansativo, pois esse é o propósito nosso. Vídeos curtos e de uma forma que nós possamos não ficarmos entediados, porque cá para nós, ninguém gosta de estudar. Quase ninguém. Então vamos lá. Natureza das penas e gozos futuros, questão 965. Como vão ser as penas ou os gozos futuros? Ou seja, na vida após a morte, na vida do espírito fora da matéria. Questão 965. As penas e gozos da alma após a morte tem alguma coisa de material? Dá para sentir na pele? Não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. O próprio bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável a matéria, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações, ou seja, é uma matéria bem mais sutil, que nós não enxergamos, é como se fosse um vaporzinho, apesar de ser tão delicada, tão sutil, ainda é matéria, pois faz parte do corpo espiritual. Mas a alma em si, a luz, né? Essa aqui está mais distante da matéria, mas a evolução nossa, de uma maneira geral, nós estaremos sentindo o nosso corpo como se fosse um corpo carnal, mesmo sendo um corpo espiritual. As mesmas sensações,
medos, dúvidas, esclarecimento, e às vezes estaremos procurando respostas, mesmo já estando desencarnados. É o normal. Por isso temos que tentar, dentro de nossa doutrina, nossa religiosidade, procurarmos algumas respostas para nos orientar quando chegarmos no plano espiritual. Não vai ser tão fácil para ninguém, mas nós estamos aprendendo um pouquinho e isso vai ser de grande valia para todos nós. A questão 966. Por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? Por que o homem faz essa ideia tão grosseira e tão absurda das penas, dos castigos da vida futura, como podemos dizer, né? Resposta: inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. Que a inteligência da maioria da humanidade ainda não está suficientemente desenvolvida. A criança compreende da mesma maneira que o adulto? Uma pergunta sendo respondida por outra pergunta. Se a criança entende da mesma maneira que o adulto. Aliás, isso depende também do que se lhe tenha ensinado. É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem, os espíritos falando com a gente, né? Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso, foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a sua linguagem não pode traduzir. Ou seja, foram passados os conceitos para a humanidade em todas as épocas, de uma forma que pudessem compreender, mas sempre feito comparações, porque a linguagem humana não é suficientemente evoluída e, assim, propícia para entender como realmente acontecem as coisas da alma, do espírito. Então, sempre foram usadas comparações, a exemplo de Jesus, que falando para nós, falava por parábolas, porque nós não tínhamos e às vezes ainda não conseguimos entender perfeitamente os seus ensinos. Então, as parábolas sempre fizeram parte da metodologia dos espíritos, para que a gente possa compreender melhor por comparação com algo que nós já conhecemos. A questão seguinte é a 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição. Nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles e a elas aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com esse fim, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Ou seja, os espíritos felizes, mas ainda não puros, são felizes simplesmente por fazer o bem. Não tem inveja, não tem ódio, não tem ciúme, superaram todas as paixões da terra, mas ainda falta alguma coisa para se tornar melhor. E eles então observam aqueles que estão acima deles,
como um exemplo e não com inveja. Aqui na Terra a gente olha assim e fala, poxa, fulano, mas também, né? Só podia ser assim, o cara é perfeitinho, a família é perfeita, ele não passa necessidade. Ah, quem dera, se fosse assim também conseguiria facinho, facinho. Ou seja, acho que nós ainda olhamos com certo olhar de inveja, de ciúme. Então, uma prova mais que suficiente. Nós não somos espíritos ainda bons, estamos caminhando para compreender esse estado de felicidade, procurando apagar de vez de nosso íntimo esses sentimentos que nos atrasam, como foram citados, vaidade, orgulho, inveja, ciúme, ganância, todas essas coisas que nos colocam ainda mais próximo da partida, ou seja, mais próximo do ponto inicial, mais próximo da barbaridade, daquele espírito que está endurecido e que precisa de muitas reencarnações para se tornar melhor. Estamos caminhando? Sim, é claro que estamos. Já estamos quase lá? Não, ainda não estamos quase lá. Falta muito? Sim, falta muito. Mas nós já estamos caminhando e isso que é o importante. Nós temos já a consciência da necessidade constante da evolução, da caminhada para o bem, procurando sempre observar-nos e procurar reduzir as nossas imperfeições. Isso que é importante, esse despertar que às vezes demora um pouquinho mais para um do que para outro. A questão próxima é a 968. Contais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos? Sim, de gozos animais, ou seja, mais ligado à matéria. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. Já viram aquelas pessoas que falam assim, caramba, eu não consigo ficar sem meu cafezinho. Nossa, que vontade de tomar um café, meu Deus do céu. E depois aquela, meu cigarro depois do café, isso para mim é uma lei. Ou seja, apego à matéria. E quando falta isso, o que acontece? Tortura, sofrimento, mau humor. Então, esse apego às coisas materiais, eu dei um exemplo bem light, um exemplo bem levezinho, para a gente não ficar atento a exemplos mais grotescos. Mas esse apego excessivo à matéria, que ainda falta para nós termos essa ideia de espíritos melhores, espíritos bons. Eu sempre falo, usar da matéria sem abusar, fazer com que elas nos sirvam e não nos escravizarmos da matéria. Então, se você não domina nenhum desses sentidos, nenhum desses prazeres, você está sendo escravizado pela matéria, você está tendo grande chance de se tornar um espírito cada vez mais, vamos dizer assim, com condições de, ao desencarnar, ficar por aí, e por lá, e por cá, procurando ainda esses sabores, esses dissabores, esses prazeres, porque estaríamos ainda ligados demasiadamente à matéria. Portanto, o trabalho gradual de desapego à matéria é sim um sinal de elevação espiritual, de esforço para melhorar o nosso estado de espírito. Questão 969. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? É mais uma metáfora, né? É mais uma comparação para a gente poder entender. Olha só, é uma alegoria para dar ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus. Pois o veem e compreendem, mas como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não pensais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona, e mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea, isso já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida
para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Então, quando o espírito consegue atingir esse nível de evolução, ele fica feliz em ajudar os outros e contemplar a infinita bondade e sabedoria de Deus. Ou seja, ele compreende que faz parte dessa engrenagem, já chegou no seu quase que topo, né? Mas desapegou da matéria, já desenvolveu os sentimentos, já desapegou dos seus vícios e agora o prazer é servir. Isso para ele também é um grande prazer, mas na verdade não ter que voltar para a Terra, não ter que ficar nesse ciclo vicioso de reencarnações, também já é uma grande alegria, porque ele vai ficar livre daquele esquecimento momentâneo do passado, vai ficar livre dos nascimentos, desencarnes, vai ficar ali já numa condição de espírito puro. Esse é o nosso objetivo. Vai demorar o quanto tempo nós tivermos necessidade para nos esforçarmos, abrirmos mãos de velhos hábitos e costumes e realmente empenharmos ou ali focarmos em melhorar, em sermos melhores a cada dia, desapegando, usando somente o necessário, sem abuso, não prendendo ninguém energeticamente ou com sentimentos, não odiando, e sim esse trabalho que nós chamamos na doutrina espírita de reforma íntima. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, que hoje eu fui um pouquinho mais cedo, para a gente poder continuar nossas tarefas, não parar de fazer aqui o nosso estudo, e que vocês possam ter um dia de amor, de paz, de equilíbrio, de reflexões e principalmente de progresso, tanto no campo material quanto espiritual. E moral também, porque a gente aprende a cada dia. Então nós fizemos hoje Natureza das Penas e Gozos Futuros, da questão 965 até a 969, e vamos amanhã, ou melhor dizendo, na próxima oportunidade, darmos sequência nesse tema, começando pela questão 970. 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Essa é a questão que nós iremos iniciar no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, fiquem com Jesus.